Quem sabe faz ao vivo. A gente teve que sair da live. Estava oscilando bastante a internet. Agora a gente vai tentar novamente. Aguardar o pessoal voltar. Hoje a gente está tratando do saúde emocional do homem. A gente está no Novembro Azul. E o Novembro Azul ele é uma campanha, né, de incentivo para que o homem possa vir fazer o exame de prevenção contra o câncer de próstata. O que me chamou mais atenção nessa pesquisa é que o câncer de próstata, ele geralmente não tem sintomas. Quando ele começa a aparecer sintomas, o câncer ele está bem agressivo. Então, é necessário a gente fazer esse exame. E a gente vai falar esse mês a respeito da saúde emocional do homem. O homem tem depressão sim, em menor escala do que a mulher, mas ele tem depressão também. Vamos chamar aqui o nosso Rômulo. Vamos ver como é que vai estar a internet. Vai dar tudo certo. Tudo bem. Vamos ver aqui? Bom, estou te ouvindo, agora estou te ouvindo bem. Tá joia. Pode ser alguma oscilação sem problema nenhum e a gente vai se adaptando a isso, tá? Até a gente conseguir um melhor resultado também para as pessoas aqui. Tá certo? Então, Rômulo, a gente estava Oi. falando a respeito da influência formativa Isso. do homem, né? É uma coisa até que você está trazendo do seu projeto de família inteligente, achei muito interessante. E vamos lá, vamos prosseguir. Muito bem. Então, o que acontece, Otília? E para as pessoas que estão aqui desde já, a gente precisa entender. Bom, por que o homem tem essa dificuldade emocional? E aí eu trago isso sobre a influência formativa. A experiência que ele vive, tá bom? O contexto onde ele está, a estrutura em que ele foi inserido, vai trazer para ele duas questões. Uma é a experiência de viver alguma coisa. Então, o contexto onde ele está traz para ele, algumas vezes até de maneira impositiva, essas experiências. E isso vai marcá-lo emocionalmente, ou pode até mesmo gerar um trauma para esse homem. Isso aconteceu com todos nós, certo? Então, esse homem, ele pode... Começou a cortar? Deixa eu ver. Não, tá Não, ótimo. tá tudo legal? Então tá. Então, esse homem vai viver um trauma emocional ou uma marca emocional. Agora, uma outra questão que é interessante, porque aí alguém poderia dizer, bom, então, tira desse contexto e coloca em outro. Não é só isso. O que importa num influenciador formativo não é só o ambiente, não é só o acontecimento, é o significado que esse homem vai dar para esse acontecimento. Eu tenho um professor que ele dizia sempre assim para mim, eu falo isso quando vou atender, durante as terapias, o X não é o problema. O evento vivido em si não é um problema. O que importa é o significado que nós demos para aquele X, para aquele evento. Então, esse homem ele vai viver, por exemplo, um influenciador formativo que é a estrutura familiar. Eu falo de 6, mas vamos reduzir aqui. A estrutura familiar desse homem é um influenciador formativo. O que é a estrutura familiar, Romulo? Se ele tem pais presentes. No caso especificamente do homem e da relação com o Novembro Azul. Se ele teve uma estrutura de homens, então avô, os avós, os pais, o pai especificamente, e se eles cuidavam da sua saúde com relação à prevenção ou tratamento do câncer de próstata. Se nessa estrutura familiar, os homens com quem ele tinha contato e vivia a experiência do crescimento, da aprendizagem, esses homens tinham essa intenção, esse cuidado, eles sabiam fazer isso. Se a estrutura familiar é um influenciador formativo e não conduz esse homem a essa experiência de autocuidado, de prevenção, de tratamento, ele não vai saber fazer. Então, ele tem uma experiência e ele tem um significado. Agora cortou. Até agora estava indo direitinho, agora cortou. Fala de novo. Pera aí. Voltou, Voltou, viu? voltou.
comportamento é sintoma emocional, tá? Então, aquilo que o homem sabe ou não sabe fazer com relação à sua saúde é produto do que ele viveu em uma experiência emocional, de um significado emocional. Eu Ok? achei isso que você está colocando é bem interessante, porque quando eu estava fazendo a pesquisa a respeito da depressão no homem, é numa escala bem menor que a mulher, só que Uhum. além da tristeza, né, da melancolia e da tristeza profunda, o homem ele tem uma reativa um pouco diferente da mulher. Ele fica agressivo, ele fica raiva, demonstrando frustração. Então você percebe que é até um aprendizado que ele aprende ali na vida e ele vai trazendo, é a forma com que ele tem de se defender, de se mostrar como homem, né, digamos assim, na sociedade Exatamente. e extravasar a carga emocional que está dentro dele, porque é uma carga emocional, né, de uma vida. Se a estrutura familiar desse homem, se a gente está falando de influenciadores formativos, se a estrutura familiar desse homem, o que ele recebe de instrução e de orientação é que o cuidado da área, né, da saúde do homem com câncer de próstata, ou cuidar de si mesmo com relação à sua próstata, é uma situação que diminui a sua masculinidade, a sua virilidade. Esse influenciador formativo vai dizer para ele: olha, não faça, não vai. Então, o seu comportamento, resultado de uma questão emocional. E essa questão emocional foi significada para ele dentro de um influenciador formativo que a gente chama de estrutura familiar. Pode ter um outro, por exemplo, que são os valores familiares. Se saúde não é um valor, ele não vai cuidar dela. É Porque verdade. eu costumo dizer assim, Otília, o que é mais importante, pessoas ou coisas? Deu uma cortada agora. Peraí, vamos ver se vai voltar. Voltou? Eu digo assim, o que é mais Voltou. importante? Pessoas ou coisas. Pessoas ou coisas. E aí, pega um extrato de investimento e vê, você investiu. Cortou de novo. Vamos... Voltou. Vai lá. Voltou? Então, os valores familiares são ali influenciadores formativos. Se esse homem aprende que ele precisa investir mais em produto do que em pessoas, ele não consegue investir nem nele mesmo. Ele não vai investir na sua saúde, ele não vai investir em cuidado, ele não vai buscar orientação, ele não vai buscar tratamento, ele não vai buscar prevenção. Porque para ele, investimento, o que tem valor são os produtos que ele compra. É a casa que ele constrói, os móveis que ele põe lá dentro. Ok? Então, esse significado com relação aos valores, esse significado emocional que ele vai carregar com relação aos valores da vida, vem de um influenciador chamado valores familiares. Certo? Então é isso que a gente está percebendo em muitos casos que você relatou bem, esses números que trazem aí. Esses homens estão trazendo essa carga, essas questões familiares, esses influenciadores ao longo da sua vida que geram esse comportamento. Forma, né, que é responsável pela formação desse homem, né, comportamental. É verdade. Não. Inclusive, a gente sempre fala, né, que na base a criança ela não tem filtros emocionais. A criança, ela, por não ter filtros emocionais, ela até 7, 8 anos de idade, ela não tem noção de mundo, então ela centraliza tudo para ela. E ali é desenvolvida a crença limitante, né? Porque a crença limitante é exatamente a interpretação do trauma. Então, aquela criança toma ali uma pancada emocional. Geralmente, o menino, né, ele tem sempre como referência o pai. E ali naquele momento que aquela base, né, aquela influência formativa, por algum motivo Sim. falha. Não estamos aqui para criar juízo, eu sempre coloco isso, mas Hum. são coisas que acontecem na vida, mas vai influenciar aquele homem para o resto da vida e interferir em todas as áreas. E você sabe
muito bem como que interfere em todas as áreas da vida de um homem. Financeira, emocional, física, do tratamento com a esposa e tudo mais. Verdade? Exatamente. Exatamente. O que ele recebe como essa marca emocional, o que ele recebe como, você disse, é uma questão de um trauma emocional, né? Isso vai ficar impresso nesse homem. E agora, essa emoção. Falhou um pouquinho, vamos aguardar um pouquinho para ver se volta. Não, não. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Cláudia. Voltou. Eu acho que voltou. Peraí. Pode falar. Para você é Não, interessante, corta para mim. Aí. Quer dizer, quando corta para Aí você é foi. interessante, corta para mim também. Ah, tá. Deve ser alguma coisa mesmo na internet. Mas até aqui a gente está É, conseguindo desenvolver, tá? tranquilo. Então, Bom, nessas suas experiências, assim, você já teve algum homem, né, dentro do Família Inteligente, ou mesmo até dentro da TRG, né, do tratamento com a TRG, um homem que teve, assim, foi alcançado, teve uma transformação. Opa! repete só o final da sua pergunta para mim. Teve uma transformação em relação a esses conceitos, essas formações, esses sentimentos na vida Sim. emocional dele. Sim. Ele Eu já tive, acompanhei casos de homens com dificuldades de relacionamento. cortou um pouquinho. Peraí, vamos ver se volta. Vamos ver. Eu disse que eu já Voltou. acompanhei homens que estavam tendo dificuldades de relacionamento sexual com suas esposas por conta das marcas emocionais que possuíam. E eles fizeram tratamentos, fizeram um acompanhamento médico. Cortou. Eles fizeram tratamento médico. Peraí, vamos ver se vai voltar. Fizeram acompanhamento médico em outras áreas, Uhum. e foi a terapia que ajudou com que esses homens tivessem resultado, tá? Tivessem agora, recuperassem a saúde do relacionamento conjugal e recuperassem saúde emocional em todas as outras áreas da vida. Ok? Então, o que, por exemplo, achava-se que era um problema até mesmo de próstata, que teria que cuidar da saúde, fez o exame, era uma questão emocional. Então, se a gente olhar de maneira sistêmica, tá? E aí esse é o convite, olhar para a nossa saúde de modo sistêmico é incluir o cuidado emocional. Ok? Então, os homens que vão acompanhar essa transmissão, que vão ouvir essa live, precisam considerar isso. A sua vida, ou o tratamento da sua saúde de maneira ainda mais específica, precisa de um acompanhamento sistêmico. Então, sim, fazer todo o acompanhamento para a prevenção do câncer de próstata nas áreas da medicina disponíveis, mas também cuidar da sua emoção. E isso tem um fator somático, tá? As suas emoções podem, ou talvez estejam já trazendo fatores somáticos exatamente nessas áreas, tá, de prevenção ou de tratamento ao câncer de próstata. A disfunção erétil, né, que a gente fala. Inclusive, a gente vai ter uma live no final desse mês ainda tratando desse assunto, porque realmente, Rômulo, é impressionante a quantidade de homens com esse problema ligado ao emocional. E vou te falar, eu tive experiência com jovens, estou falando nem de Sim. pessoas com idade, jovens com registros de medo, de insegurança, sofrendo de ansiedade, e de repente fez a sessão, e foi muito interessante porque eu perguntei o que você está vendo de diferente na sessão, e ele rindo e feliz, não conseguiu expressar em palavras. Eu nem tinha ideia de que ele estava com esse problema. Olha como é que a TRG é poderosa, porque a pessoa não precisa verbalizar para ser Verbalizou, né? resolvido. Entendeu? Eu não tinha ideia. A gente sabia que ele tinha ansiedade, mas eu não tinha ideia que estava interferindo nessa questão. E, de repente, ele me digita um texto e ele fala.
que ajudou, né, que ele estava super, porque realmente você como homem pode responder isso. Isso para o homem é assim, Sim, conseguir resolver essa área, né, na vida do homem é uma realização muito grande. Eu vi aquele menino, era um menino, mas super feliz. Então a disfunção erétil não está nem ligada somente a homens com a idade avançada, não. O jovem também está sujeito com traumas, né, de registros de medo, de insegurança, que levam à sim. ansiedade, que na hora dá aquela insegurança ali, o homem não consegue ter um bom desempenho sexual, né, falando abertamente. Isso. Então, E é um aí, se a grande... gente pega esse gancho ainda dessa comunicação da influência formativa, essa ideia de que ele tem uma crença, não é? E aí gera ainda mais ansiedade, alimenta mais esse estresse dele. Se ele tem uma crença que ele precisa dar conta o tempo todo, que ele precisa estar disponível, ter apetite sexual em todo o tempo, ele passa por um momento estressante, financeiro, profissional, e isso diminui o seu apetite sexual, esse homem está sobre uma ansiedade tremenda e o resultado comportamental dele não tem como ser bom, não tem como ser positivo. Então, esse influenciador formativo da vida dele lá de trás, ouvindo essa crença de que tem que estar o tempo todo, de que tem que ser viril em todo momento, gera para ele, num momento da vida, numa janela de tempo em que ele está sob estresse profissional ou qualquer outra situação de vida, gera para ele uma angústia ainda maior e diminui o seu resultado, a sua satisfação no relacionamento, né, na sua eficácia ou eficiência de relacionamento sexual. Então, é sim importante. Por isso eu volto a repetir aqui, Otília, e a sua iniciativa ela é fundamental. O olhar sistêmico, tá, de todo o tratamento possível para que esse homem tenha resultado positivo na sua vida. Procure todo o conjunto médico possível para poder se favorecer, mas não se esqueça, a sua emoção é fortemente influenciadora dos seus resultados comportamentais. É verdade, faz total sentido. É onde a gente sempre usa aquela frase que o nosso professor fala, né, o Jair Soares. Toda emoção tem lógica. Sim, E pelo homem ter essa influência formativa tão machista, de não poder expressar suas emoções, de não poder expressar suas fraquezas, tem mulheres sofrendo por causa disso. Por quê? O homem começa com um problema desse, ele não vai ter só, ele não vai ser só prejudicado, ele vai estar prejudicando a parceira também. Em contrapartida, sim, ele não pede ajuda. Ele tem a vergonha, ele tem a dificuldade de pedir ajuda porque ele não pode mostrar fraqueza. Porque se ele for sim, falar isso para alguém, ele vai, na nossa cultura, tudo é levado de uma forma, infelizmente, até agressiva, né? Irônica, leva-se sim, para o bullying, né? Para toda essa situação. Então, esse homem ele vai ficar ali sofrendo, a mulher vai ficar sofrendo, e não vai ter um resultado. E a solução dessa questão, se você foi no médico, é o que eu sempre falo como terapeuta TRG, você foi no médico, fez o diagnóstico físico, né? Buscou um diagnóstico físico, não teve nenhum diagnóstico físico, patológico, é emocional. Busque ajuda, busque um terapeuta TRG, porque eu acabei de receber um feedback, daqui a pouco eu vou compartilhar, e cada vez que a gente faz o atendimento, né, Rômulo, a gente fica assim sim. impactado com a profundidade da TRG, aonde a TRG ela pode chegar. A Patrícia falou, é a velha criação de que homem não chora. Exato. Realmente, né, Patrícia? E, Realmente é Patrícia, aquela velha criação. e a Patrícia colocou um negócio que é muito importante, Otília. Espera aí que falhou um pouquinho. Vamos ver se você vai voltar. Cortou. Você falou para. Vamos ver se vai voltar um pouquinho. Voltou? Espera aí, gente. Voltou, voltou. A Patrícia colocou um Deixa eu negócio ver. que é interessante, porque às vezes a gente coloca só que o homem, ou o pai, inibe o filho, dizendo que filho, o homem não chora. Mas nós temos também comportamentos das mães ou de mulheres
reproduzindo a mesma frase. Então, a frase é um problema, tá? A frase precisa ser corrigida. E aquele que comunica ela, em qualquer um dos gêneros, seja o homem ou seja a mulher, dizendo àquela criança, precisa ter atenção e o devido cuidado. Tá? O erro não é só do homem que diz ao filho, o homem não chora. Mas às vezes também as mães criam esse tipo de comportamento, ou não só os pais. Vamos lá abrir um pouquinho mais ainda. Aqueles que estão numa estrutura familiar dessa criança acabam cooperando para isso. Deixa eu só te contar um exemplozinho aqui, dá tempo ainda? De uma experiência que eu tive entre alguns clientes. Teve um cliente que se preocupou e foi buscar tratamento clínico, porque pensava que uma das suas situações de impotência estava ligado à próstata. Procurou atendimento clínico e não conseguiu. A terapia mostrou que a perda recente da mãe produziu nele um significado emocional com relação à esposa que supria essa carência da mãe, pelo falecimento dela. E aí ele não tinha, então, relações sexuais com a sua esposa, e pensando ser clínico, na terapia ele consegue descobrir que não. A figura da mãe foi posta sobre a esposa e isso fazia com que houvesse um bloqueio emocional na relação entre os dois. A terapia ajudou esse casal a ter saúde sexual. A terapia ajudou esse homem a se libertar dessa angústia emocional que ele está vivendo. Muito interessante. Peraí, mas a gente conseguiu ouvir até a parte do... A gente conseguiu ouvir até essa parte aí. O inconsciente dele fez a associação da esposa para a mãe e automaticamente ele ficava bloqueado em ter relação com a esposa, porque... Essa angústia dele era a minha mãezona, ela está cuidando de mim, ok? Então, quando a gente começa a perceber, a terapia livra esse homem da sua dor, da sua angústia. Então, o tratamento clínico foi importante para verificar que está tudo certo. A terapia é que tira ele dessa dor. Verdade. É verdade. Para você ver a importância, você mulher, a gente está com muita mulher aqui na live, né? Muitas mulheres. Você mulher que tem o seu parceiro, que você está vendo que ele tem uma necessidade, ele tem raízes, tem causas, tem uma carga emocional, né? Um histórico de vida, está tendo um comportamento agressivo, não está conseguindo um bom desempenho, sobre muita pressão emocional. Não vai em tom de briga, né? Não vai em tom de cobrança, mas acolhe, abraça, incentive, oriente. Vamos fazer uma terapia, né? Tem a terapia de casal TRG, que é maravilhoso também, porque você aprende a leitura corporal do outro, como o outro funciona, o porquê, a dor e o recurso. Então, dentro da terapia de casal TRG, a gente consegue identificar e você entender o seu parceiro e vice-versa, saber o porquê que ele está tendo aquele comportamento e o terapeuta tirar vocês da dor e colocar no recurso. Como eu costumo sempre dizer, não existe problemas de casais, existem pessoas com problemas, não é verdade? Muito bem, muito bem. Concordo perfeitamente com isso. Então, quanto mais a gente se cobre de conhecimento, mais rápido é o tratamento, mais eficaz é esse resultado. Tá? Então, hoje as pessoas estão tendo a oportunidade disso, de se cercar de conhecimento para ter resultados muito melhores na sua saúde, se é para o homem, diretamente uma saúde física, emocional e aí, obviamente, familiar. Perfeito. Muito bom. Então, você vê como é que essa influência formativa, ela forma, né? A gente costuma dizer que a milenização ela acontece do 0 até os 7 anos de idade. Então, muita coisa, até a nível de comportamento, o homem, né, a criança leva para a vida e às vezes ele não sabe lidar dentro de um relacionamento com o feminino de uma forma adequada, porque ele visualizou, né, o aprendizado vicariante, ele ali observando como que o pai tratava a mãe,
como que a mãe tinha que ser submissa, como que o pai era agressivo, porque também ele estava reproduzindo o que ele visualizou dos seus pais e assim vai passando. Então, por isso a importância da terapia, da TRG, para tirar essas raízes, né? Sim, exatamente. Quanto mais profundo nós pudermos ir, tá, nas experiências e nos significados que nós demos ao longo da vida, melhor serão os nossos próximos dias. Então, quando as pessoas chegam procurando atendimento, homens, mulheres, o que eu oriento para elas é exatamente isso. Quanto maior a possibilidade de nós mergulharmos nessas experiências e nos significados que elas tiveram, melhor também serão os resultados posteriores, o comportamento, os relacionamentos que elas vão ter consigo mesmas ou com aqueles que as cercam. É verdade. Você mais do que ninguém, Rômulo, pode dizer que a gente sempre fala, né? A gente é curado para curar. Então você passou pela terapia e a gente não fala daquilo que a gente estudou, a gente fala daquilo que a gente viveu. Não é só teoria, tem a prática também, né? Então você vê a importância do homem, né? Você, homem, líder, pai de família, toda essa figura masculina, mas você viu a importância de passar pela terapia e tratar mesmo, né? Essas dores, essas causas. E vez ou outra fazer o autorreprocessamento, né? Vez ou outra parar e avaliar. Esse sentimento, às vezes, de impotência no trabalho, sentimento de impotência em alcançar determinado resultado, ele pode ser transferido, ele pode ser deslocado agora para um contexto de conjugal. Então, às vezes, a terapia, a pessoa está ali fazendo acompanhamento e ela está lidando com uma situação profissional onde ela se vê impotente para alcançar um resultado. E isso vai gerando uma crença nela e ela desloca isso para um relacionamento conjugal. Então, ela chega dizendo, eu estou vivendo isso, como você falou do seu cliente, que não descreveu numa anamnese, mas depois te deu o feedback. Né? Então ele estava tendo uma situação secundária ali que ele não descreve, mas que ele estava vivendo. E talvez os homens que estão aqui hoje assistindo estão passando por isso. A impotência num relacionamento sexual, conjugal, ele pode estar sendo... Falhou um pouquinho, peraí, vamos ver se você volta. Gente, a gente está aqui na queda de braço com a internet, mas a gente vai conseguir. Já passamos bastante informação aqui. Já reprocessei meus traumas como Mazoca, tá tudo certo, eu fico em paz. Antes dava problema, mas agora não, dá certo. Então, o que esse homem pode estar vivendo, eu concluo aqui, dizendo isso. Ele pode estar se queixando de uma impotência sexual, mas como um resultado de um deslocamento, de uma crença de incapacidade, de impotência em outras áreas da vida. Quando a gente começa a fazer o trabalho da terapia e acolhe essas informações, trabalha essas crenças, pronto. Eu costumo dizer que algumas vezes é aquela brincadeira de dominó, a gente derruba uma pecinha e todas as outras agora também vão se movendo, não é? Vale a pena para esse amigo nosso que está assistindo ou que vai receber essa live, como um presente enviado pelos que aqui já estão, saber disso, né? Ter essa informação. O que você está vivendo hoje pode estar com uma resposta na terapia, na TRG. Então, o meu conselho, procure, faça contato, tá? A sua saúde é importante. E vale a pena. Tenho certeza que não só por isso, mas por tudo mais que você vai conseguir, vai alcançar. Maravilha. Maravilha. Muito bom, Rômulo. Foi muito bom, foi muito produtivo essa live hoje, porque a gente precisa massificar essa informação até para as mulheres. Sim. Como as mulheres abordar os seus parceiros, os seus cônjuges, não em tom de agressividade ou de acusação,
mas acolhendo e trazendo para si, falando, vamos fazer uma terapia, vamos buscar uma ajuda, porque toda emoção ela vai ter uma lógica, tem uma raiz, tem um fundamento de determinados comportamentos, e a partir do momento que isso é resolvido pela raiz, os sintomas desaparecem. E não tem preço de libertação emocional, não é verdade? Não tem preço, de modo algum tem preço. Né? Então, hoje as mulheres, como você bem disse, têm essa oportunidade de entender que o marido pode ter passado por uma estrutura familiar, pode ter tido valores familiares, pode ter tido inúmeros outros influenciadores formativos, né, que levaram ele a essa posição de preconceito, de resistência ao cuidado da sua próstata. Então, muda a forma que você também alcança um resultado diferente. É verdade. A Patrícia colocou aqui, nossa sociedade tratou os homens com a crença de que são fortes, mas sabemos que hoje existe a liberdade do homem ser frágil, procurar a ajuda de um profissional. Realmente, mas mesmo com toda essa, digamos assim, essa mudança, né, de pensamento, Patrícia, ainda assim, por conta da influência formativa, os homens, eu digo isso, tem muita resistência em buscar ajuda emocional. Geralmente os homens que eu trato, ou eles vêm a partir de mães que estão com seus filhos depressivos, com ansiedade, busca ajuda por eles, vem e orienta, e esposas, mas muitos homens ainda têm aquela coisa do machismo, de não querer ceder. Às vezes a mulher está fazendo a terapia, o homem não quer fazer, e a gente sabe que o ideal é os dois fazerem para ter o mesmo padrão, né, vibratório, o mesmo campo relacional resolvido, para os dois estarem. Então existe sim uma resistência assim, muito grande. Por isso que a gente tem que massificar esse assunto e orientar. Busca ajuda emocional. Não só por você, homem, mas para quem está ao seu redor. Para que a sua vida venha destravar. Você pode estar com uma trava no seu financeiro por uma crença limitante. Por algo que foi falado para você lá na influência formativa e que você, como criança, não tinha filtro emocional, tomou a pancada, generalizou e levou para a vida. E hoje você está com as travas na sua vida por causa das influências formativas muito bem colocadas pelo nosso querido terapeuta aí, o Rômulo. Tá bom? Rômulo, a gente já está caminhando para o final, né? Passa muito rápido. Eu queria que você colocasse aí, fizesse as considerações finais, se quiser falar também do Família Inteligente, fique à vontade, né? Para os pais, chefes de família, o homem que tem sua família aí e quer colocar essa família no recurso. Família inteligente é botar a família no recurso. Isso, exatamente. Tá, Otília, eu vou encerrar aqui abrindo com a minha gratidão de estar com você mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Espero que nossas dificuldades aqui na live, e acredito nisso, né, não são maiores do que o conteúdo que a gente trouxe. Um abraço a todos que participaram, muito obrigado pela presença de vocês e envie. Bom, eu encerro orientando mais uma vez. Tenha um olhar sistêmico. O olhar sistêmico use tudo que está à sua disposição. Use todos os recursos que você possui para ter qualidade de vida. Quando você tem qualidade de vida, você leva vida também, leva essa qualidade para aqueles que estão ao seu redor. Tá? Então, quando a Otília fala, por exemplo, do Família Inteligente, que é o treinamento que a gente faz para famílias, é isso que eu insisto em dizer. Deus, ele tem o objetivo de fazer da sua família a melhor família do mundo. Agora, esse conhecimento, essas informações estão à sua disposição. Ok? A sua disponibilidade de viver depende da sua disposição de buscar. Porque hoje você tem acesso a isso facilitado, você tem essa informação sendo colocada diante de você. Quer transformar a sua vida, meu amigo? Quer transformar hoje a sua história? Dê um único passo. Se inscreva. Sabe? Ligue para a Otília, ligue para um terapeuta TRG e diga, eu quero fazer o tratamento. Uma única ligação, uma única mensagem vai abrir todas as possibilidades de uma vida frutífera, abençoada e saudável para você. E uma inscrição no Família Inteligente vai levar isso também
para os seus demais familiares. Que Deus te abençoe, que você tenha saúde, paz e muita prosperidade na sua vida, tá bom? Otília, com você. Rômulo, muito obrigada, tá bom? Pela sua participação. Que Deus possa retribuir. Obrigado por você sempre estar Sim. participando, né, das nossas lives, que você sempre está aí disponibilizando tanto conhecimento, tanto conteúdo e de uma forma tão generosa. Sei que a sua agenda ela é bem apertada, por isso que eu sempre falo com você com bastante antecedência e com certeza a gente vai ter outras oportunidades de estar junto também, tá bom? Com certeza, com certeza. Eu vou pedir para você encerrar, que eu vou só a Tá. introdução que eu fiz no começo, eu vou fazer agora no final, para poder ficar registrada aí na live, mostrando também que a live vai ficar gravada. Tá bom, pessoal? Isso aí. Então, Tchau, tchau, gente. tá bom? Deus abençoe. Tchau, Obrigada. prazer. Deus abençoe. Gente, hoje a gente falou a respeito da questão. Nós estamos no Novembro Azul e a gente havia feito uma introdução no começo, mas a gente teve um problema de internet, então eu vou estar passando essa introdução agora para ficar registradinho na live, porque a live ela é gravada, tá? Então, assim, o Novembro Azul ele surgiu em 2003 na Austrália e no Brasil é divulgado desde 2011 pelo Instituto Lado a Lado, né? Iniciou a campanha com o objetivo de alertar a importância do diagnóstico do câncer de próstata. Até porque tem um detalhe, dentro dessa pesquisa, que geralmente o câncer de próstata, quando ele está no seu estágio inicial, ele não tem nenhum sintoma. Quando começa a demonstrar o sintoma, é porque já está bem avançado. E aí tem alguns sintomas, como fluxo urinário interrompido, sangue na urina, a disfunção erétil, que inclusive vai ser o tema da nossa próxima live no final do mês, e tudo mais. Então é muito importante. Baseado nessa questão, o câncer de próstata masculino, ele atinge, segundo o INCA, 29% dos homens. Ele é o segundo câncer, né? O primeiro que mais atinge é o de pele e o segundo é o de próstata. Então, para vocês entenderem a importância desse exame e de colocar todos os preconceitos, como foi bem colocado aqui pelo nosso terapeuta Rômulo, a questão das influências formativas impedir o homem de ter esse autocuidado. E aí, baseado no Novembro Azul, que eu até brinquei, homem chegou a sua vez, porque sempre é tudo voltado para a mulher, esse mês a gente vai estar tratando alguns assuntos voltados para o homem. E aí hoje a gente fez essa live com o nosso querido Rômulo a respeito da saúde emocional do homem. Por quê? Porque o homem ele pode ter depressão, sim. E a depressão do homem, dentro dessa pesquisa, ela é bem interessante, porque além da tristeza profunda, tem também a questão do homem se expressar de uma forma um pouco agressiva, a frustração, a raiva, a irritabilidade. Então, toda emoção tem lógica. Aquela pessoa está tendo aquele comportamento, mas existe uma raiz, existe uma causa. E o homem, ele é colocado muito sob pressão desde sempre, desde a sua formação. Culturalmente, a gente tem essa questão do homem não chora, homem tem que ser forte, e chega na fase da juventude, existe aquela cobrança do homem tem que dar certo, esse homem precisa dar certo, esse homem precisa arrumar um emprego, né? Ter um filho, homem e mulher, sempre a cobrança está em cima do homem. Então, essa carga emocional, ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, chega uma hora que o corpo ele não aguenta. E aí começa até a somatizar no corpo. A gente tem a questão da disfunção erétil, eu já tive experiência em atendimento de atender homens que estavam com essa dificuldade e a raiz era emocional. E pasme você que a disfunção erétil, que vai ser o próximo tema da nossa live, não está ligado somente a pessoas de idade avançada. Jovens também têm dificuldade, porque a ansiedade, o medo, registro de medo de ansiedade, gera ansiedade e que prejudica no desempenho
sexual daquele jovem também. Bom, então, incentive você que é mulher, você está vendo que o seu parceiro está com uma irritabilidade muito grande, que o seu parceiro você conhece, né? Você convive ali com o seu marido, né? Com o seu esposo, enfim, sabe as raízes, as causas, a vida, né? Que ele teve, o histórico de vida. Incentive a fazer a terapia. Nós temos a terapia de casal, que é muito bacana. A gente sempre fala, não existe problemas de casais, mas existem pessoas com problema. Se você resolve, se você resolve ali a questão, o problema das pessoas já não existe mais. Então, façam a terapia os dois, o padrão de vocês vibratório, relacional, vai aumentar absurdamente. Isso é muito real. Até o padrão relacional, ele se desenvolve de uma maneira muito bacana. Oi, Vânia, seja muito bem-vinda. Eu tive uma experiência, ele não está na live mais, ele estava na live. Mas essa coisa de campo relacional, gente, isso é muito forte, isso é real, isso é ciência também. Você se sintonizar, seu inconsciente se sintonizar com pessoas, com coisas, tanto boas quanto ruins. Mas a experiência que eu tive foi, primeiro, uma pessoa que a gente vai fazer uma semana de live sobre relacionamentos abusivos, já vou deixa aqui, será em janeiro. E eu falei assim, eu preciso de uma advogada. E eu pensei numa pessoa. E ela fez contato exatamente comigo hoje. Eu pensei nela ontem. Tá? E a outra questão foi que eu mandei um livro para um mentorado meu. Ele é lá do Maranhão. Então leva muito tempo para esse livro chegar. Né? O prazo era 30 dias, mas eu não fiquei contabilizando o tempo. Só que eu falei, eu tenho que avisar o Domingos que o livro vai chegar. Eu tenho que avisar o Domingos que o livro vai chegar. Resumo da história. Quando foi ontem, eu fiz contato com ele. Eu falei, Domingos, eu mandei o livro para você. Quando chegar, você me avisa. Quando foi hoje de manhã, o livro chegou. Então, para vocês perceberem que essa coisa de campo relacional, de se sintonizar, é muito forte com coisas, pessoas e situações. Tanto negativamente, quando você está na dor, os traumas emocionais estão ali no topo do empilhamento do inconsciente, quanto o seu campo relacional está livre de tudo isso. Então, você começa a se sintonizar. Imagina um casal no mesmo padrão vibratório, entende? Então, incentive o seu cônjuge a fazer terapia. O homem precisa também se cuidar, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Ele tratando as raízes, os sintomas desaparecem. Imagina esse homem sair da dor e entrar no recurso. Não é verdade? E não vai ser você gritando, acusando, brigando que você vai resolver, mas acolhendo, abraçando e falando, vamos fazer TRG, vamos fazer terapia, tá bom? Eu espero que essa live tenha contribuído, a gente vai deixar registrada, gravada, desde já deixo já registrado aqui meu agradecimento pelo Rômulo, né, pastor, ele é pastor, idealizador do Família Inteligente, terapeuta TRG também, tive o prazer de cuidar dele, e hoje ele estava aqui acrescentando aqui para gente essa questão da influência formativa. Ele tratou aqui no início da live, e eu estou finalizando a live porque no início, tudo isso que eu falei agora estava no início da live, a gente teve que sair para entrar, quem sabe faz ao vivo, e que maravilha. Muito obrigada a todos que estão aqui na live, tá bom? Obrigada mesmo de coração. E até a próxima live, se Deus quiser. O próximo tema, já deixa aí anotado na sua agenda. Se eu não me engano, vai ser dia 29, tá bom? Terapeuta Maurício Bastos, a gente vai estar tratando de disfunção erétil. Então, se você conhece alguém que está com esse problema, avise, mande para o seu círculo de influência geral, porque os homens precisam estar conscientes de que quando não tem causa patológica, é emocional. E a ansiedade atrapalha demais o desempenho sexual do homem, o estresse, a pressão. Então, vale a pena, a gente vai estar tratando no final do mês, próxima super live do Novembro Azul, porque homem, chegou sua vez. Vamos cuidar da saúde, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.